Iogurte natural é um dos melhores alimentos para o teu intestino e nesse vídeo eu quero te explicar por quê. Eu quero tentar te convencer de que para que você possa incluir na tua dieta iogurte natural. Esse é o único intuito desse vídeo. Vou dividir ele em 3 partes, porque você precisa tomar o iogurte natural, porque ele é bom para a tua saúde intestinal. Como é que você vai escolher esse iogurte? Ponto 2. E como é que você vai usar, certo? Então, cara, é sério. Eu tenho inúmeros pacientes com problemas intestinais. E aqueles que toleram bem o iogurte, enfim, gostam, né? Também tem essa questão da preferência. Eles melhoram muito os seus sintomas, a sua qualidade de vida, a sua saúde intestinal como um todo. E pensando nisso, eu pensei, cara, eu vou gravar um vídeo e vou tentar ajudar também outras pessoas com esse conhecimento para que elas possam aplicar isso na sua vida. Vamos lá então. Lembra daquela frasezinha que eu costumo usar aqui, que eu gosto muito, que é uma frase-chave. Eu acredito muito nisso, que é o quê? Microbiota intestinal saudável, ou seja, aquelas bactériazinhas que moram lá no intestino, que a gente chama de microbiota intestinal, que é uma comunidade bem diversificada, cada um exerce a sua função, ela precisa estar em equilíbrio. Então, microbiota intestinal saudável em equilíbrio, vamos chamar assim, em equilíbrio, é igual ao que? É igual a intestino saudável. Não tem como. É praticamente impossível, né? Eu não vou dizer impossível porque nessa vida existem exceções, mas é quase que impossível você ter um intestino saudável se essa tua microbiota intestinal ela também não está em estado de normobiose, que a gente chama, que é esse equilíbrio natural que ela precisa estar, entendeu? Então, do modo também contrário é verdade. Uma microbiota intestinal doente, ou seja, desequilibrada, que a gente também chama aqui de disbiose, é igual ao intestino doente, certo? Então, hoje, muitas doenças intestinais, aqui são várias, eu poderia citar para vocês muitas. As doenças inflamatórias intestinais entram nesse escopo. A gente tem a síndrome do intestino irritável, a gente tem outras doenças associadas com essa disbiose, porque essa disbiose, ela é como se fosse um gatilho para a inflamação intestinal. Entendeu? Então, para tu evitar esse estado de disbiose, você precisa comer uma dieta, digamos assim, pensando na tua microbiota. Dieta pensando na sua microbiota, não só em você. Você também vai pensar em você, é óbvio, né? Porque quem vai comer é você, você que gosta do sabor dos alimentos, mas você vai ter que também pensar sempre: eu quero melhorar meu intestino, eu preciso melhorar minha microbiota. E existem alimentos, existem hábitos, existe um estilo de dieta que favorece essa microbiota. Então, por isso, tu tem que fazer uma dieta pensando nela, entendeu? Então, o que é que tu vai fazer? Tu vai comer mais fibras, e isso inclui legumes, vegetais, frutas, as leguminosas, que é outro grupo de alimentos, crucíferos, brócolis, couve-flor, etc. A gente tem os grãos integrais, deixar um pouquinho mais de lado os grãos refinados, um monte de coisa. E dentre uma dessas ações que tu precisa fazer é, deixar aqui destacado, consumir, achava que estava chovendo, por isso que eu olhei aqui pro lado, probióticos, tá? Então tu precisa consumir também na tua dieta probióticos. Mas qual é o problema? A galera vai logo para a suplementação. Ítalo, existe algum problema de tomar suplemento de probióticos? Cara, eu vou ser muito sincero com você. Existem situações muito específicas que faz sentido você tomar probiótico. Mas sabe o que é que eu quero te falar? Vou até abrir aqui uma frase de destaque. Eu acho que essa é a parte mais importante desse vídeo. Tá? Haverão outras coisas importantes aqui no decorrer dele, mas eu acho que isso aqui é o mais importante. Eu quero que você grave 2 coisas na sua cabeça sobre suplementação de probiótico. As pessoas, maioria delas, maioria de
separadamente, elas não precisam de mega doses de probióticos esporadicamente. Ou seja, o que eu vejo é as pessoas o quê? As pessoas têm uma má alimentação, desenvolvem um problema intestinal e elas já correm para as lojas de suplementos para comprar lá os seus probióticos. Aí tem um monte, né? Na casa dos milhões, dos bilhões. Então aquela coisa, não vai adiantar muito. Porque a tua base, o terreno do teu intestino, ele não está adequado para receber essa grande dose de probióticos e isso não vai resolver o teu problema rapidamente como você pensa. Entendeu? Sabe o que, que as pessoas realmente precisam para ter uma saúde intestinal equilibrada? É exatamente o que? Você precisa de doses diárias de probióticos, doses diárias, né, todos os dias, junto com mudança na tua alimentação. Alimentação pensando na sua microbiota, ou seja, vamos chamar isso aqui, na sua microbiota, chamar assim. Então, o que é que eu acredito, o que é que eu vejo com meus pacientes, o que é que eu leio nos livros, o que é que eu vejo nos artigos científicos. Mais vale constantemente, todos os dias, ou se não quase todos os dias da semana, você está consumindo doses, mesmo que moderadas e pequenas, de probióticos de forma natural, como por exemplo um alimento fermentado, um iogurte, junto com a mudança no estilo de vida, do que você querer apagar um fogo que começou no teu intestino de um problema tomando mega doses de probióticos, entendeu? Então aqui trazendo uma alusão, sei lá, é mais importante tu ir plantando todo dia uma sementinha, um probióticozinho lá, um pouquinho de alimento fermentado, que é o iogurte, que a gente vai entrar agora falando sobre ele. Aí a gente toma um pouquinho de iogurte aqui, no outro dia também, 2 dias depois também, do que tu, uma vez por ano, tomar uma mega dose de probiótico. É isso que eu quero que tu entenda. Espero que tenha ficado claro. Então, para a maioria das pessoas, cara, para você ter uma saúde intestinal genuína, você realmente vai precisar dessas doses diárias ou quase que diárias de probióticos aí, advindos, por exemplo, do iogurte natural, junto com mudança no estilo de vida. É isso que vai realmente formar com o tempo uma saúde intestinal íntegra, robusta, concreta, que traz resultados reais. Cara, é por isso que a maioria das pessoas não tem resultados com seus problemas. Porque elas querem resolver isso no curto prazo. Sinalizou lá o sofrimento do intestino, você tá com muitos gases, muita diarreia, aí você em 1, 2 semanas quer resolver tudo. Aí quando você começa até a melhorar, aí você volta para aqueles hábitos, não toma probióticos, né, de forma diária ou quase diária, e tudo vai voltar ao normal. Então você nunca vai melhorar de verdade, certo? Então é por isso que você precisa tomar probióticos, né? Eu vou chamar aqui diariamente, mas você entende que às vezes você pode saltar 1, 2 dias, é normal, tá? Então é por isso que o iogurte, né? Aí eu botei aqui, ponto 1. Por que tomar iogurte natural? Exatamente por isso, porque é uma fonte natural de probióticos, tá certo? Que probióticos são esses, Ítalo, que a gente encontra no iogurte natural? A gente encontra normalmente 2 cepas, que são os lactobacillus bulgáricos. Tem até uma história interessante sobre isso. Eu já vou contar para ti. E os Streptococcus thermophilus. Não precisa decorar esse nome, tá? É só para você entender o contexto aqui da situação. E alguns também, existem alguns iogurtes que eles adicionam mais cepas, mais lactobacilos, como por exemplo o lactobacillus acidófilos. Esses nomes são difíceis de escrever, decorar, enfim. História interessante. Tem um cara russo chamado de Meknikov, um negócio assim, também não vou, sei lá como é que fala o nome desse cara. Ele era um biólogo russo e ele percebeu que as pessoas na Bulgária, isso eu nem lembro o ano, eu acho que era tipo 1900 e metade do século XX, eu acho, ou antes disso.
Então ele percebeu que os búlgaros, eles tinham uma maior longevidade, aparentemente eles tinham mais saúde, né, mais saúde intestinal, sofriam menos com isso. E esse cara, curiosamente, ele ficou, né, rapaz, o que é que tá acontecendo aqui? Por que que as pessoas na Bulgária têm mais saúde do que as pessoas ali nos seus países vizinhos? Então ele começou a identificar algumas coisas, né, nos hábitos de vida dessas pessoas. E eles perceberam que lá na Bulgária, nessa época aí, que eu também não lembro aqui de cabeça o ano, lá na Bulgária, essas pessoas consumiam o que ele chamava de leite azedo, que a gente entende hoje que é o iogurte natural. Aí ele começou a identificar isso. Rapaz, esse pessoal tá comendo esse leite azedo, será que é isso? Por isso que o nome desse probiótico aqui, que é encontrado no iogurte, ele foi nomeado como Lactobacillus bulgaricus, exatamente em referência, em alusão a essa observação que esse cara aqui fez, entendeu? Então ele começou a perceber isso e a partir daí as coisas foram se disseminando, ele foi comentando com outras pessoas, aí depois as pessoas foram também colocando isso em prática, até que depois chegou a ciência, a publicação de artigos científicos, e hoje a gente entende que realmente os iogurtes naturais, né, e esse leite azedo na época chamado, ele pode trazer muitos benefícios para o nosso intestino, né? Como é que esses benefícios acontecem, pessoal? Essas bactérias aqui que eu chamei para vocês, né, esses lactobacilos, principalmente, lactobacilos, vamos chamar assim de maneira geral, que é esse bulgaricus, o acidófilos, o que é que ele faz? Né? Você sabe que o iogurte natural vem do leite, né? Então essas bactérias pegam o leite e elas quebram a lactose, né, que é esse açúcarzinho do leite, e formam uma substância chamada de ácido lático. Esse ácido lático, por sua vez, pessoal, ele é como se fosse ele altera o pH do intestino, ou seja, ele diminui o pH do intestino. Isso impede que bactérias ruins cresçam e sobrevivam, vamos chamar assim, sobrevivam. Ou seja, isso é ótimo para, vamos chamar de evitar a disbiose. Entendeu? Disbiose, espera aí. Então olha só que interessante. Por isso que o iogurte tem esse saborzinho azedinho, né? É por conta do ácido, esse sabor de acidez é por conta desse ácido lático. Entendeu aí? Então esse ácido lático ele tem esse efeito de reduzir o pH, seu intestino fica mais ácido e consequentemente é como se isso matasse essas bactérias ruins e você vai ficar com um microbiota saudável. Aí a gente volta lá pro início que eu conversei. Microbiota saudável é igual ao intestino saudável. Além disso, esses mesmos lactobacilos também, pessoal, eles produzem alguns produtos, algumas substâncias que a gente chama de bacteriocinas naturais. Que são o quê? Que são tipo antibióticos. Os antibióticos naturais. São tipo antibióticos naturais que não causam efeito colateral. Olha só que maravilha. Muitas pessoas acabam precisando tomar antibiótico, pessoal, por conta que você tá, por exemplo, para tratar disbiose, quando ela já está bem agressiva, as pessoas precisam fazer um tratamento com antibiótico. Aí esses antibióticos eles matam as bactérias e a pessoa vai melhorando. Só que o problema é que ele mata tudo, mata as bactérias ruins e as boas. Só que esses lactobacilos, que são encontrados no iogurte natural, eles produzem antibióticos naturais que matam apenas as bactérias ruins, digamos assim, e ainda não causam esse efeito colateral de matar as boas. Então, mais um motivo, tá? Aqui, ó, motivo 1. Opa, espera aí que desceu o negócio aqui. Motivo 1. Diminui o pH do intestino. Motivo 1 para você tomar iogurte. Motivo 2, né? A história do diminuição do pH, impedir que bactérias ruins desenvolvam e a disbiose se instale. Motivo número 2. Bacteriocinas naturais. Ou seja, os lactobacilos produzem essas substâncias que também vão evitar a disbiose. Disbiose. Meu Deus, quase que não sai aqui. Então, cara, por isso, é sério,
tenta incluir iogurte natural na tua vida, que você vai ter bons resultados para o teu intestino. Isso aqui para mim é mais do que já suficiente para te explicar por que você deve consumir. Mas vamos aqui se aprofundar um pouquinho mais em outros aspectos. Olha só, proteínas. Eu não sei se tu sabe, mas iogurte natural é uma excelente fonte de proteína. Excelente fonte de proteína de alta qualidade, que a gente também chama de alto valor biológico. Uma proteína de alta qualidade mesmo, comparado com outros tipos de proteínas encontrados em outros alimentos. E o interessante também é que, diferente lá do leite, que, né, repito, o iogurte vem do leite, essas proteínas elas se encontram em um estado de elas se encontram pré-digeridas, ou seja, isso aqui facilita muito a absorção. Essas proteínas elas vêm na forma de peptídeos e aminoácidos livres. Então, a proteína normalmente do leite, ela é uma proteína grande, que não é que ela seja difícil de absorver, de digerir, que ela não é, mas é uma proteína maior. Como o iogurte vem do leite e ele passa por um processo de fermentação, é como se essas bactérias aqui que eu falei para ti, Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus, esse outro Lactobacillus acidófilos, ele já digerisse previamente as proteínas do leite no iogurte. Isso vai ficar mais fácil para que você possa absorver as proteínas, entendeu? Então, mais uma vantagem. É uma proteína de fácil e rápida absorção, o que é ótimo, não é? Um outro ponto aqui, ó. Um outro ponto aqui. Teor de lactose. Comparado com leite, o iogurte tem até 30% a menos de lactose. Por quê? Porque essas mesmas bactérias também, elas pegam a lactose do leite, transformam em ácido lático, né? Eu falei para vocês. Então isso reduz o teor de lactose, por exemplo, do iogurte. É por isso que pessoas com intolerância à lactose toleram melhor o iogurte do que o leite, por exemplo. Porque ele tem menos lactose, entendeu? Então, olha só, mais algo benéfico para o intestino para quem tem intolerância à lactose. Você possivelmente vai conseguir tolerar bem o iogurte. Algumas pessoas às vezes não, porque a intolerância à lactose, ela também existem níveis de sensibilidade. Tem pessoa que é mais sensível, tem pessoa que é medianamente mais sensível e tem pessoas que, tipo, são sensíveis demais, né? Ou seja, pingou um pouquinho de lactose ali no prato dela, na bebida dela e ela já corre pro banheiro e sente sintomas. Então isso também vai depender de cada pessoa. Mas como regra geral, o iogurte natural, ele tem menos lactose, né, 30% até a menos do que o leite de vaca. Tá certo? E por fim aqui, ó, micronutrientes. Cara, iogurte natural, iogurte natural é uma excelente fonte de cálcio, magnésio, que é o que eu tô tentando lembrar. Magnésio, zinco, proteína, um mineral que participa também como é que posso falar? Participa do processo de imunidade da gente. A gente tem o complexo B, tá? Então a gente tem a B12, a gente tem a B9, que é o ácido fólico. A gente tem a riboflavina, que se não me falha a memória é a B2. A gente tem a niacina. Então, niacina também, que é, eu acho, a B3. Não lembro de cabeça, às vezes você confunde, é normal, viu? Até nutricionista não lembro disso aqui de cabeça, não. Mas só pra tu entender, então, que, cara, tem muitas vantagens você tomar o iogurte natural. Vamos elencar aqui, ó. Fonte natural de probióticos. Tem essas questões do pH aqui, que evita a desbiose. Tem essa questão das bacteriocinas, que é um antibiótico natural que não causa efeito colateral e também ajuda a impedir a desbiose. Tem as proteínas de fácil digestão, porque são pré-digeridas e fácil absorção, de alta qualidade. Tem um teor de lactose reduzido.
E tem um monte de micronutrientes. Então, velho, eu só vejo vantagem, de verdade, em você estar colocando, então você buscar aí colocar iogurte natural na tua vida, na tua dieta, de alguma forma, cara. Nem que seja. Já a gente vai falar sobre frequência, não quero adiantar aqui não. Beleza, Ítalo, eu entendi que o iogurte natural é um excelente alimento, vai me ajudar na questão da microbiota, na modulação, etc, etc. Mas, velho, como é que eu escolho um iogurte natural de verdade? Porque no mercado tem um monte de iogurte e eu às vezes fico em dúvida. É muito fácil, é muito simples, pessoal. Você vai ter que escolher literalmente um iogurte natural. Primeiro ponto. Vamos por ponto assim, ó. Tá? Tem que ser iogurte natural. Como é que tu vai saber que um alimento é um iogurte natural? Ele tem que ter 2 ingredientes. Ingrediente número 1, vamos chamar assim. Vou dar aqui embaixo pra... vou dar aqui mesmo. Tem que ter leite. Aí aqui vai ser o leite integral, pode ser lá, leite desnatado. Por isso que tem o iogurte integral, iogurte desnatado. Aí tem o semi-desnatado. Acho que é junto, semi-desnatado. Depois me corrija se eu estiver errado aí. Aí também tem o... Enfim, esses que são os 3 principais. Tá bem? Então tem que ter leite e o segundo tem que ter o fermento lácteo. Que é exatamente isso que a gente tem a certeza de que é um leite fermentado, ou que é um leite fermentado que virou iogurte. Tem que ter o fermento lácteo. Então tem que ter essas 2 palavras lá. Leite, aí depende do tipo do leite, porque tem vários tipos de iogurte, desnatado, não desnatado, enfim, integral. E tem que ter fermento lácteo. Então são normalmente 2 ingredientes. Tá bom? Às vezes você vai ver que tem 3, mas assim, é tipo assim, iogurte, é leite desnatado, leite reconstituído e fermento lácteo. Tem 3, mas sem problema não, porque no final é tudo leite, tá bom? O que é que eu evitaria, né? Ó, se vocês estiverem escutando agora algum barulho de batida, é porque estão fazendo uma obra aqui em cima, tá bom? Ainda bem que começaram agora aqui, não foi no começo do vídeo, mas vamos seguir adiante. Terceiro ponto, esse iogurte evite, eu vou botar aqui, evite iogurtes carregados demais de nutrientes. Espero que não esteja dando para ouvir a batedeira aí. Mas aqui em cima, mas enfim. Carregados demais de nutrientes, não, perdão, olha. Que absurdo eu falar aqui, carregados demais de ingredientes. Meu Deus. Tá bom? Então, assim, tem muitos iogurtes no mercado que, para melhorar o sabor, deixar mais palatável, cara, eles botam aditivos artificiais para realçar sabor, que são os realçadores. Aí eles botam espessantes para melhorar a consistência, eles botam emulsificantes. Cara, tem trabalho agora recente, 2025, tem um trabalho muito bom chamado de Estudo ADAPT, que mostrou que pessoas com doença inflamatória intestinal que retiraram os emulsificantes da dieta, eu ainda vou gravar um vídeo sobre isso, a inflamação intestinal melhorou muito. Só o fato deles eliminarem o máximo possível de emulsificantes, tá? Então são vários emulsificantes, só para você ficar sabendo aqui de nome. A gente tem a carragenina, a gente tem a carboximetilcelulose, a gente tem outros aí. Esses aqui são os 2. Ah, tem um polissorbato 80, polissorbato 80, que inclusive tem alguns pães integrais que tem esse negócio. Você vê que nem tudo que diz no rótulo que é uma coisa realmente é saudável. Enfim, entendeu? Então vai aqui, bota também aqui açúcar, bota xarope de glicose, sei lá. Então evita esses iogurtes que são carregados demais. Por isso que é interessante e importante que tu pegue o produto e você olhe o rótulo. Porque o rótulo é onde vai te dizer assim, ó, esse alimento é formado por isso, né? Usem a lista de ingredientes. A lista de ingredientes, ao meu ver, ele é tão ou mais importante do que aquele rótulozinho. Eu chamei aqui de rótulo, mas a lista de ingredientes. Todo alimento que você for comprar, tem gente que só olha para aquele rótulo, para aquela tabela, que é importante. Mas, cara, é a lista de ingredientes que fala assim, ó, esse alimento aqui é uma água.
Imagina que isso aqui é uma bebida, sei lá. Essa bebida aqui é formada por um ingrediente, 2, 3, 5, 10, 15 e 20. É lá que você sabe o que é que está formando essa água aqui. Entendeu aí? Então leiam a lista de ingredientes. Entendeu aí qual é o iogurte natural que tu vai escolher? Natural, que venha com esses dois ingredientes. E evita aqueles que são carregados demais de ingredientes. Tem um monte de coisa, um monte de nome estranho. Enfim, tá? Ponto 3. Como usar? Frequência de uso. O ideal é que fosse todo dia, né? Mas por motivos de logística, tem pessoas que conseguem, tem pacientes que conseguem, às vezes também pode custar um pouquinho caro, né? Você todo dia comprar ali um potinho daquele. Inclusive, você pode multiplicar esse copinho, você vai aqui no YouTube, tem um monte de gente ensinando receita, como transformar 1 litro de leite e um pote de iogurte em 1 litro de iogurte. Então tu consegue multiplicar na tua própria casa o iogurte natural e você consegue tomar todo dia. Então ideal, todo dia. Real, 3 vezes por semana, tá assim, no mínimo. 3 vezes por semana. Eu acho que esse realmente é o mínimo que todo mundo deveria tomar. Por quê, pessoal? Porque aqueles probióticos que eu falei para vocês, aqueles lactobacilos, você vai precisar de um fluxo constante desses probióticos. Vou botar aqui lactobacilos, fluxo constante. Porque na verdade, esses lactobacilos eles não vão sobreviver por muito tempo no teu intestino. Você toma ele, sobrevive ali por 24, 48 horas, 72 horas, acabou morrendo. Acabou não sobrevivendo. Então você precisa desse fluxo constante desses probióticos, que são esses lactobacilos, para que você consiga se beneficiar desses efeitos que eu expliquei para ti e a tua microbiota intestinal ela vá melhorando, porque é tipo gasolina de carro. Se você parar de tomar, se você parar de dar gasolina no teu carro, ele não para não. O intestino é do mesmo jeito. Tá bom? Inclusive, iogurte natural é excelente para constipação, intestino preso, viu? Pode ter certeza, se você colocar. Eu tenho casos reais de pacientes que tomavam laxantes para ir ao banheiro e tudo mais. A gente mudou a alimentação dela. Colocamos o iogurte natural. Velho, melhorou muito, disparadamente. Aumentou o consumo de fibra, água, algumas frutas reguladoras. E um dia eu vou gravar um vídeo sobre isso também. Melhora muito, tá? Como é que você vai tomar? Você vai tomar ali entre 100 a 200 gramas por uma porção disso, tá? Assim, uma porção de 100 a 200 gramas. Isso é uma porção, acredito que ideal. E, cara, para melhorar ainda mais a qualidade, você também vai colocar algum tipo de fibra. Algum tipo de fibra. Por quê? Porque as fibras também, elas trazem, né? A gente tem o probiótico, que são as bactérias, e a gente tem o pré-biótico, que são as fibras, que são responsáveis por alimentar essas bactérias boas e fazer com que elas cresçam. Entendeu? Então, assim, também não adianta você só tomar probióticos e não mudar a tua dieta. Porque o probiótico vai lá, chega no teu intestino, ele tem que chegar lá e tem que estar lá a fibra. Tem que estar lá o pré-biótico, que é a fibra. Então, por isso que também muitas pessoas não conseguem resolver seus problemas de forma real e concreta. Por quê? Porque elas ficam só tomando probiótico e não mudam a dieta, não mudam a alimentação, não fazem as mudanças necessárias. E tipo de fibra? Tem vários. Bota um farelo de aveia, bota uma chia, bota uma linhaça, bota uma fruta, porque a fruta tem fibra, uma banana, um mamão. Bota uma granola de qualidade, né? Que seja granola boa. Enfim, entendeu aí? Então perceba que é muito simples. Ponto 1, tome iogurte natural por daqueles motivos. Ponto 2, escolha aquele que eu te falei que tem os ingredientes certos. E use nessa frequência mínima, colocando uma fibra extra. Tá bom? Olha só, para finalizar, eu tenho uma consultoria nutricional, onde eu atendo pacientes que têm problemas intestinais ou que são saudáveis e querem melhorar ainda mais a qualidade, né, do seu intestino.
Nessa consultoria nutricional é o primeiro passo para a gente iniciar uma dieta anti-inflamatória, modulação da tua microbiota intestinal, criação de um microambiente intestinal mais anti-inflamatório, tá? Se você tem interesse em conhecer, enfim, eu vou deixar aqui o link abaixo. Você vai entrar no meu WhatsApp, a gente vai conversar. Se essa consultoria for para ti, com certeza, né? Se for para ti, eu vou recomendar. Se não for, também dispensa algumas pessoas que eu vejo que não é o perfil adequado, tá certo? Então, se você está precisando de ajuda nesse sentido, fala comigo, a gente vai conversar. E quem sabe eu seja o seu nutricionista aí, né? Nesse momento importante da tua vida, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado de alguma forma, certo? Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. É isso.